Mestre Batata, na Califórnia, os Guardiões da Capoeira, Mestre Flecha, em São Caetano do Sul, São Paulo, Capoeira Sul, mestrando Paraíba, em Guaíba e Charqueadas, Rio Grande do Sul, e o Instituto de Capoeira Veteranos, Mestre Sérgio em Diadema, apresenta a TV Sabará, com a live no Pé do Berimbau. E agradecemos a sua participação, a sua audiência. Desde já solicitamos que você vá até no ícone do coraçãozinho, aperte esse ícone do coraçãozinho, vá no ícone da Asa Delta, convide os seus amigos, familiares. É a live no Pé do Berimbau no ar. Saudamos e agradecemos também a companhia do mestre Busca Longe, Capoeira Agô, na Bahia, o João Victor, salve João Victor aí, o mestre Terremoto, a todos da família Filhos de Bimba, a nossa gratidão. Já já conosco diretamente de Trancinhas, lá em Alagoas, a contramestra 06, discípula aí da nossa mestra Malvadeza, a nossa gratidão. Vamos aguardando aí a todos e aguardando a nossa professora da sala de aula, né? Agradecendo também aí ao Everton Cenoura, agradecendo a sua audiência. E a nossa professora da sala de inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Mestre _ Sabará _ Capoeira. Olá, contramestra. Boa noite, mestre. Salve, salve. Boa noite. Você está me vendo bem? Está me ouvindo bem? Estou sim, senhor. Estou lhe ouvindo bem, também me vendo bem. Maravilha. Agradecemos a companhia do contramestre Cabelo de Vassoura, na Bahia, o pequeno capoeira, o Fábio, a todos a nossa gratidão. Também agradecemos aí o JM Mendes. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, Mestre _ Sabará _ Capoeira. A companhia também que agradecemos e saudamos do instrutor Jacaré, da FICAGE, toda a família Fundação Internacional Capoeira Artes Gerais, Mestre Museu de BH, Mestre Salário em Campinas, a toda a família FICAGE, a nossa gratidão. Cabelo de Vassoura, gratidão, meu irmão. Contramestre Cabelo de Vassoura. E, contramestra, as considerações iniciais é com você, mas antes queremos agradecer ao Mecão, a Norma Santos, a Norma Paz, ao mestre Carlos Paz, a toda a família aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e as suas considerações iniciais. Boa noite, mestre. Boa noite a todos, né, que está com a gente nessa noite. Quero desde já agradecer o senhor, né, por esse convite, por estar me chamando ao Pé do Berimbau. É uma honra estar falando sobre a capoeira. A capoeira eu amo de paixão. São 25 anos nesta luta de muita dificuldade, de enfrentando muitos obstáculos, mas eu quero desejar a todos que uma boa noite e que vamos agora falar sobre a coisa que eu mais amo, que é a Capoeira Liberdade. A capoeira como um sul, mas o meu grupo, que é o Grupo Liberdade, que tem 40 anos de grupo, desses 40 anos estou nele há 25 anos. Uau, fantástico, um abraço aí a todos aí da Capoeira Liberdade, saudoso Mestre Gari, hoje aí com a sua assessora, sucessora, Mestra Malvadeza e toda a equipe. Agradecemos também o Josué Everton, o instrutor Jacaré, gratidão aí, o Quilombo Pitanga de Palmares, na Bahia, com o contramestre Cabelo de Vassoura, em Simões Filho, na Bahia. Doutora Mestra Malvadeza, a nossa grande mestra Malvadeza, do mundo da capoeira. E para iniciarmos, contramestra, fala para nós, 06, como que se inicia o seu primeiro contato com a capoeira? Meu primeiro contato com a capoeira foi no ano de 1997, né? Aqui na rua, uma capoeirazinha de rua. Aí sabemos que tinha um mestre, um cabeceiro, né?
um mestre que estava no sertão alagoano, e a gente precisava conhecer esse mestre. No ano 2000, a gente teve essa oportunidade de conhecer tanto a mestra Marli Malvadeza, quanto o mestre Guerre 22, como é conhecido no Rio de Janeiro. O meu mestre, que Deus o tenha, né? Ele estava numa cidade chamada Olivença, num evento, e a gente foi até lá. E ali ele nos recebeu, foi o nosso primeiro contato com a capoeira, esta capoeira, né? Uma capoeira de verdade, uma capoeira com tradição, uma capoeira com respeito, uma capoeira contemporânea e tradicional. Nosso primeiro contato com o mestre, ele já nos acolheu. E daí por diante estamos aqui, né? Fazendo capoeira no Grupo Liberdade Capoeira, né? Que hoje é comandado pela minha mestra, a mestra Marli Malvadeza. E foi uma família. A capoeira para mim é uma família. É tudo aquilo que eu não aprendi em toda a minha vida até ali. A capoeira me ensinou a ter discernimento, a capoeira me ensinou, eles me ensinaram a ter respeito pelo próximo, amar o próximo. A capoeira para mim, primeiramente Deus, depois eu posso falar com toda clareza que a capoeira me realizou, me fez ser uma pessoa melhor através do Grupo Liberdade. Uau, fantástico, parabéns pelas suas palavras. Queremos agradecer também ao José Everton, a nossa audiência na França, com o Philips Boni, o Rodrigues, a Vanderlei, a Lúcia, a todos que estão conosco, o Denilson, contramestre Russo, Capoeira, a todos a nossa gratidão. E lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. É a TV Sabará, desenvolvendo os capoeiristas através de entrevistas, histórias e contos. O Gafanhoto também está aqui. E o contramestra, você pode fechar o microfone enquanto eu falo, para evitar o eco aí, por favor? E aí nós vamos dando continuidade, lembrando que você que está em casa também pode formular suas perguntas. Você pode formular suas perguntas, interagir conosco, assim como muitos aqui estão interagindo. Já vou transmitir a pergunta à contramestra 06. O Caio também está aqui, mestrando Curió, o instrutor Jacaré, o mestre Vandeco Carvalho, a doutora Malvadeza, a mestra Malvadeza está dizendo que não está em casa, mas não poderia deixar de participar agora, que ela está na rua. É a doutora honoris causa aí, doutora mestra de capoeira, mestra Malvadeza. O Gafanhoto também conosco, o Philips Boni na França. A Norma está dizendo boa noite para todos, boa noite, Norma, Paz, boa noite aí a família Paz, mestre Carlos Paz, que vai estar conosco aqui também em junho. E a mestra está perguntando para você, contramestra, mestra Malvadeza, o que você sentiu em receber aí, quando você recebeu a sua graduação agora, essa atual graduação de contramestra. Pergunta aí da mestra Malvadeza. Aí você abre o microfone e eu fecho o meu. Então, mestre, foi uma surpresa, me emociona ainda, né? Uma surpresa muito grande para mim, enfrentando os problemas que tem. Naquele momento, naqueles 40 anos de grupo, foi uma surpresa, foi uma graduação que eu vou falar que marcou toda a minha história capoeirística no Grupo Liberdade. Chorei, não me controlei, porque a graduação de contramestra hoje é um reconhecimento da minha mestra, daqueles que com ela assim o fizeram. E muito feliz, felicidade imensa. Só tinha um momento que passava na minha cabeça ali, naquele momento, era a presença do meu mestre. Eu sentia a presença do meu mestre, né? Que eu chamava até de pai, e ainda chamo a minha mestra de mãe, mas mestre, mestre, a gente tem que saber separar as coisas, pai, pai, mestre, mestre, mãe, mãe, mestra, mestra, e cada coisa no seu devido lugar. E naquele momento, eu me emocionei bastante, fiquei muito feliz. E aí vai passando um filme na nossa cabeça, né? De quando você começou, você achava que não conseguia chegar até ali.
E Deus é muito bom, maravilhoso. E a minha mestra me enquadrou a contramestra 06. A primeira contramestra do sertão alagoano. São poucas mulheres neste sertão fazendo capoeira, né? Levando a capoeira, seminando esta capoeira, que é tão discriminada. Mas, naquele momento, eu entendi que, por mais que o meu problema de saúde estivesse ao auge, eu precisava continuar com a capoeira. Porque a capoeira é o que me dá o up para ir para cima. A capoeira é o que me levanta da cama. É o que faz esquecer que hoje eu tenho câncer. Então, a capoeira, para mim, é tudo. Nesse sentido psicológico, no meu sentido pessoal, de mãe de família, de pessoa de comunidade, né, de mulher e de amiga de todos. Então, naquele momento, aquela graduação para mim foi tudo que eu mais não esperava, mas necessitava para ter uma subida de psicológico, que a capoeira, a música me faz bem, o jogar me faz bem, o dar aula me faz bem, falar de capoeira me faz bem. E tudo isso que me proporcionou foi o Grupo Liberdade. Por isso que eu amo a capoeira, mestre. Então, está respondida a resposta da minha mestra. Uau! É arrepiante em ver o poder aí da capoeira, como que a capoeira cura, ressaltando contra a mestra que esse depoimento seu é muito importante, porque nós estamos falando aqui mundialmente e também a galera vai poder assistir aqui no nosso Instagram e também lá no nosso canal no YouTube, podcast no Pé do Berimbau, TV Sabará. E isso serve de motivação e serve de relato que realmente a capoeira cura, e independente da situação que estamos, seja desafiadoras demais, mas com Deus e a capoeira nós sobrevivemos aí, superamos os desafios, não é isso, contramestre? Isso mesmo, mestre. Deus vem sempre em primeiro lugar, né? Porque Ele é o autor da vida. E nos deu a proporção de estarmos hoje como capoeiristas. E de Com, levar, através da capoeira, tudo o que sabemos e que aprendemos com os nossos mestres. com certeza. Parabéns pelas sábias palavras e também agradecendo o instrutor Jacaré da FICAGE. Ele formulou perguntas a você e eu vou transmitir agora. O Jacaré está perguntando por que contramestra 06? Para poder pegar a minha E já graduação. emendar a pergunta dele, que é do mesmo tema, ele está perguntando por que contramestra 06 e como surgiu esse apelido. É o Jacaré, instrutor Jacaré da FICAGE. Então, mestre, respondendo, esse nome, antes meu nome era Galega, certo? Mas no ano de 2015, eu passei aí ao Recôncavo Baiano fazer algumas reciclagens com meu mestre, o mestre Guery Conceição, o mestre Guery 22, Rio de Janeiro 22. E daí eu ganhei esse apelido, por resistência, por força, por determinação. Na época eu estava pesando 128 quilos, já fazia capoeira, era bem complicado, e passei por um momento de depressão muito difícil, teve uma resistência ali. E o meu mestre me batizou com esse nome. Esse nome foi dado pelo meu mestre, 06. Eu questionava, às vezes, por que 06, né? Por resistência. Meu mestre era professor de educação física, era também militar, né? Então ele tinha o regimento era pesado. Era ali na Senzala, era o nome da academia, a Senzala, e lá onde filho chorava e mãe não via. E foi ali onde eu comecei a fazer essas reciclagens, esses treinamentos com o meu mestre, a partir do ano 2014, 2015, 2016, e fui tendo esse contato com ele até o fim da vida do meu mestre. Por isso, o nome 06. Eu Aí tá, adotei também verdade. aí está respondido aí a pergunta formulada pelo nosso telespectador aí, o instrutor Jacaré da FICAGE. E lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva aqui no nosso canal, Mestre Underline Sabará Underline Capoeira. A Norma Paz, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
irmão aí, ela vem também da família de grandes mestres de capoeira, mestre Carlos Paz, e ela está perguntando que como foi que a sua família reagiu quando você entrou na capoeira? Pergunta aí da Norma Paz. Eita, mestre, foi difícil, porque eu já era uma mulher casada, já tinha filhos, né? E aí, quando surgiu esses meninos aqui na cidade, jogando capoeira, uma capoeira de rua, eu me interessei. Você também é uma descendente quilombola, minha avó, né? Sim. E eu comecei a buscar história. E comecei a fazer, comecei a gostar, né? E aí a minha família dizia, é coisa de maloqueiro, isso não é para mulher, você tem que parar com isso, você é uma mulher casada, você precisa dar de conta do seu marido e dos seus filhos. Mas o meu marido na época, hoje não sou separada, né? Meu marido na época ele não se importava muito com isso, porque eu já jogava bola, eu já vivia na comunidade, tanto também sou da igreja católica, sou católica praticante, e aí eu tinha essa experiência de sair. Mas a capoeira foi me envolvendo de tal forma, onde eu fui discriminada, mestre, por homens, por pessoas, por mulheres, tá? Que não era coisa de mulher, que era coisa praticamente com a linguagem popular de pessoas que não tinham o que fazer, né? E aí eu comecei a enfrentar esses obstáculos. Eu disse, não, mas é o que eu quero, é a minha história, é a minha ancestralidade. A minha avó é lá do Quilombo, a capoeira é uma dança afro-brasileira, é uma dança cultural, é um jogo, é um esporte, é um lazer, e é isso que eu quero para mim. Até conhecer o mestre Guerra e conhecer de verdade a capoeira. Esses Mara- obstáculos foram muito. Maravilha, respondido aí a pergunta formulada inteligentemente pela nossa amiga telespectadora Norma Paz. E queremos agradecer também a companhia do Bruno Genuca, o T. Canuto, a mestra Malvadeza, o instrutor Jacaré da Ficage, já formulou mais uma pergunta e você pode fazer como Jacaré. Já já vou transmitir para você aí, contramestra. Agradecemos a Elineta Abril, o José de Araújo, o Cauã, também o mestre grande da cidade de Formiga, Capoeira Gerais. O mestre vai estar conosco aqui amanhã, às 17 horas. Manuel Santos, a todos a nossa gratidão, Contramestre Zé. E se você ainda não é inscrito, vou lembrar você novamente, siga-nos, que aqui você tem conteúdos referente à nossa arte capoeira, entrevistas com personalidades do nosso mundo da capoeira, povos quilombolas, povos originários, escritores, atores, os profissionais da área do circo, a todos aí dos aspectos culturais e da nossa querida capoeira. E a Daiane também conosco. A mestra Malvadeza está dizendo que o apelido refere também o número do apartamento, aonde é o número da pousada, que se refere ao 06, é o número da pousada, aonde que a mestra é proprietária aí, do saudoso mestre Guerre, né? O Jacaré está perguntando para você, 06, o que a capoeira, se você concorda que a capoeira seja uma filosofia de vida melhor para os dias dos tempos de hoje? Pergunta aí do instrutor Jacaré. Sim, mestre. Claro, com certeza. Eu hoje no meu alunado eu tenho pessoas com TEA, TDAH e autismo, certo? E consideravelmente alguns deles eram muito agressivos na escola. E essas crianças hoje, elas passaram a melhorar o seu condicionamento, até de absorver mais as coisas. E a capoeira, ela engrandece tudo. Quando você tem uma mente aberta e lembrando que a capoeira é para homem, menino e mulher, a capoeira é para que a gente possa vivenciar, estar sempre nos alimentando da capoeira, porque a capoeira tem muito para dar para nós, né? Aqueles que verdadeiramente amam a capoeira buscam a capoeira, né? Vão saber como é eu, como um contramestre, falar para o senhor que a capoeira é a minha perspectiva de vida, minha, como eu citei,
na outra fala, no meu problema de saúde e na minha vida pessoal, na minha vida comunitária. Não só para mim, mas para aqueles todos que fazem a capoeira junto comigo. E aqui no Sertão nós temos mais de 12 cidades com a capoeira Liberdade, e cada liderança levando essa capoeira para as periferias, para, vamos falar, que nós não chamamos de favela, chamamos periferia. Mas a favela venceu. A favela venceu. A capoeira está chegando onde nunca se pensou em chegar. Então, nós precisamos dessa perspectiva de vida para levar. A capoeira nos traz saúde. A capoeira nos traz tanto saúde corporal como psicológico. Então, nós necessitamos de espalhar a capoeira pelo mundo, pelo Brasil, pelos nossos estados, cada um aqui que está participando, sabe? O quanto duro é levar, fazer cultura e ser um promotor cultural hoje em dia. Isso aí. Com certeza, contramestra, esse é o nosso desafio e a nossa missão, né? E a capoeira está aí em mais de 160 países, maior divulgador da língua portuguesa em todo o mundo. E a gratidão também a Micaele Souza. Micaele Souza começou a nos seguir. Se você ainda não está nos seguindo, faça como a Micaele Souza, 1517. Comece a nos seguir. Mestre _ Sabará _ Capoeira. Aqui você vai ficar interagindo, vai estar assistindo as melhores entrevistas com o público profissional da capoeira, os povos originários, ativistas, atores, escritores, todo o segmento cultural e, logicamente, a nossa querida capoeira, respeitando os nossos mais velhos, os antigos, mas também dando oportunidade para a nova geração, para as crianças, a galera da longevidade, os PCDs, os autistas, a inclusão que a capoeira faz, como realiza o trabalho da Contramestra 06, que nós vamos conhecer mais um pouquinho já já. E falando, transmitindo ao Fábio, o Fábio formulou uma pergunta que já foi formulada, Fábio, pela mestra Malvadeza. Você chegou um pouco atrasado na sala de aula, mas com certeza a contramestra vai repetir para você aí bem sucintamente. Contramestra 06, o Fábio Conste está perguntando para você. Contramestra 06, como foi sua graduação e o que a senhora sentiu na hora quando pegou na sua graduação de contramestra? Pergunta aí do nosso amigo Fábio Conste. Bom, Fábio, foi uma emoção, como eu já respondi, você não estava ainda online, mas foi uma emoção surreal, né? E geralmente a mestra coloca a corda na cintura, então eu vim pegar na minha graduação depois, né? Mas fui jogar com os mestres e para mim foi um dos melhores dias da minha vida. A emoção é surreal. E aí é aquele pensamento, vou dar continuidade àquilo que me confiaram. É mais um passo, é mais uma aprendizagem, é mais uma bagagem, mas também é mais uma responsabilidade. Então, é isso que eu estou tentando, de todas as formas, continuar levando capoeira, porque essa foi a minha bagagem dada à corda de contramestre, à graduação de contramestre. Respondido aí a pergunta formulada pelo Fábio, gratidão 06 por responder novamente, e também agradecemos a companhia do Person Fight Murai, o Anderson Araújo, o mestre Bergson Pererê, na Suíça, a nossa gratidão. Gratidão também ao mestre Vandeco Carvalho, ele está dizendo aqui, interagindo conosco, ele está dizendo, mestre Gary 22, um grande mestre, muito sábio, nos ensinou muito em todos os aspectos. O Anderson Araújo, a Liberdade 1, está dizendo capoeira de Caucaia, ligada com o mestre Sabará. Gratidão aí a todos em Caucaia, a todos em Alagoas, em Maceió, Pernambuco, no Brasil e no mundo, a nossa gratidão. Gratidão também ao Carlos Henrique, o Claudinho Santos, Contramestre Pantera, a Chara, o Anderson,
O José Antônio Cavalcante, a mestra malvadeza, está dizendo parabéns, gratidão, mestra. Esse é o combustível. São os senhores aí que fazem a nossa programação. A gratidão é a nossa pela sua indicação. A Diaque Pereira, o cachorro louco da Abadá Capoeira em São Paulo. O instrutor Jacaré está dizendo aí que o celular dele está dando um bizu, vai e volta. Um abraço aí. O Jacaré continua falando. Na sua passagem pelo Recôncavo Baiano, você teve a oportunidade de conhecer alguns mestres de renome antigo? Pergunta aí do instrutor Jacaré. Hoje ele faz aí a formulação das perguntas, mas antes de você responder, vamos saudar e agradecer o mestre Fábio Chapéu de Couro. Mestre Fábio Chapéu de Couro, Cafofo das Artes, no Rio de Janeiro. Também agradecemos aí a Contramessa Japa, Cafofo das Artes, o Ninho Oficial aí também está conosco. A Mestra Malvadeza está em São Francisco do Conde, na Bahia. Um abraço aí a todos de São Francisco do Conde, aonde reside aí a nossa grande Mestra Malvadeza. E aí, 06, você pode aí responder a pergunta do nosso telespectador, o instrutor Jacaré, da FICAGE. Então, mestre, conheci alguns mestres, o meu mestre me levou lá no Terreiro de Jesus, né? Onde eu conheci o mestre Macaco, o mestre já morreu, e alguns mestres que lá estavam, onde eu também lutei com eles, cheguei a jogar, teve um jogo com eles, mestre americano. Muitos mestres conhecidos, não, porque minha ida à Bahia foi de 2014 para cá, né? Foi aí que eu comecei a caminhar para a Bahia. Salvador, geralmente sempre no Pelourinho, o mestre sempre nos levava para conhecer lá a roda do mercado, para jogar, para conhecer esses mestres. E também os mestres do Recôncavo Baiano, né? Os mestres onde a gente sempre tinha essa visita do mestre nessas academias. Esses mestres lá no Recôncavo, que hoje também são mestres que trabalham bem no Recôncavo Baiano, como citar nomes aqui, eu vou até pecar, porque são vários, né, que eu conheço, e não sei se tão das antigas, mas conheço alguns mestres, sim, que fazem um trabalho excelente com a capoeira no Recôncavo Baiano, e em Salvador, Bahia, geralmente sempre estou indo ao mercado e lá no Terreiro de Jesus. Maravilha, gratidão em responder. E gratidão também à nossa audiência, aqui, a companhia do mestre Bira, contramestre Cabelo de Vassoura, mestre Jagunço, Casa de Bambas, no Rio de Janeiro. Um abraço, mestre. Quando puder, retorne aí a ligação. ACBR Capoeira Oficial, a Beatriz, ao mestre Tauro, o mestrando Taurus, o Ninho Oficial, a todos que estão conosco, a nossa gratidão. Mestre Fábio Chapéu de Couro, mestre Pererê na Suíça, o pessoal aí do Pelourinho, do bairro do Pelourinho, São Salvador, Bahia, a nossa gratidão. Lembro vocês novamente, se você ainda não é inscrito, inscreva aqui no nosso canal, Mestre Underline, Sabará Underline Capoeira. Aqui você vai estar acompanhando entrevistas com grandes personalidades da nossa nobre arte capoeira. E, igualmente, a companhia que estamos aqui também, do Mestre Cabuzai, em São Salvador, Bahia, discípulo do nosso grande amigo, Mestre Piauí, PNC Capoeira. Um abraço a todos aí do Partido Nacional da Capoeira. Falamos aqui hoje, nessa noite agregadora, com a discípula, diretamente de Alagoas, contramestra 06, discípula do saudoso mestre Gari, da mestra Malvadeza, e fala para nós como que está o trabalho, quais são os horários, os locais, onde fica localizada a sua cidade, a parte geográfica, o público que você atende, você já citou aí que atende o público dos autistas, mas também tem a galera adulta. Compartilhe conosco aqui, contramestra. Então, mestre, quero salvar aqui, dar um salve aí a galera de Fortaleza, né? Que está aí, o contramestre Zé Grande. E respondendo o que o senhor me perguntou. Então,
Aqui, na cidade de Poço das Trincheiras, Alagoas, é o coraçãozinho do sertão alagoano. É o coração do sertão alagoano, né? Aqui a gente sempre tem uma diversidade, com crianças, jovens, adolescentes, né? E alguns adultos. E temos essa inclusão na capoeira. Aqui eu dou aula todas as quartas-feiras e às sextas-feiras, das 7 da noite às 9 da noite. Aos sábados, algumas aulas a cada 15 dias de reciclagem para aqueles que estão mais atrasados. E a gente atende as apresentações, né, culturais da cidade, das cidades, nas faculdades, nas escolas vizinhas, dos sítios daqui da nossa comunidade. E o trabalho aqui é um trabalho socioeducativo, né? Um trabalho socioeducativo para a comunidade, né? Eu digo que a capoeira, ela me adotou, me tem como filha, e isso eu estou devolvendo o que ela me ensinou, através do meu mestre, da minha mestra, através dos mestres aqui, nós temos um mestre no sertão, que é o mestre Vandeco, temos contramestres, professores, mas o que mais traz no meu coração, e eu peço, é que seja atendido um público mais feminino, entendeu, mestre? Porque é muito discriminado hoje a mulher fazer capoeira, principalmente pelos lados de cá. É muito discriminado. Porém, no ano de 2015, foi criado aqui na cidade de Santana de Ipanema, ao lado da minha cidade, um evento chamado Mulher Vem Pra Roda. Esse evento é a 9ª edição, que já aconteceu em São Francisco do Conde, e os 40 anos do grupo aconteceu lá. Justamente por nós temos uma mestra, né? Uma mestra para valorizar a nossa mestra, valorizar a capoeira feminina, valorizar crianças, mulheres, tá? E aí nasceu esse do coração, na época, pedindo a permissão ao mestre Guedes, junto à mestra Marli, para que eu pudesse criar esse evento, e esse evento é um sucesso aqui no Sertão. O Mulher Vem Pra Roda, de 2015, essa é a 9ª edição. Por conta da pandemia, nós não podemos fazer uma. Mas é um auge aqui no Sertão, a participação é muito boa. E que todos, os mestres, contramestres, professores, instrutores formados, eles apoiem as mulheres na capoeira. Apoiem, porque as mulheres necessitam de apoio. E se deixar, elas fazem, mestre. Elas colocam a capoeira lá em cima. Elas fazem o melhor de si para a capoeira. Então, esse é o meu trabalho aqui, agradecendo a minha mestra, porque ela me dá esse incentivo. Autonomia, né? Autonomia. Me incentiva muito. É uma mãe, né? Me incentiva por demais. Aos mestres, ao mestre Carlos Liberdade, lá em Maceió, Alagoas, que é a capital. Eu fico no coração do sertão, como eu falei para o senhor, mas nós chamamos de Alto Sertão e Agreste. A gente fica em esse meio termo, já no finalzinho mesmo, no sertão mesmo. Aqui a seca é grande, viu, mestre? Aqui o povo trabalha com a agricultura. Aqui a nossa cidade, muitos vão embora para São Paulo. A gente não tem um conteúdo, um núcleo imenso de capoeiristas, porque quando eles estão começando as suas graduações, principalmente aqui na minha cidade, alguns vão ficando jovens, vão ficando adultos também, e precisam migrar para São Paulo, Louveira, para trabalhar. Então, assim, a gente sempre vai inovando, a capoeira sempre vai se renovando. Todo mundo é para capoeira, mas a capoeira não é para todo mundo. Meu mestre dizia, eram muitas sábias as palavras do meu mestre, eu não vou esquecer nunca, quando ele falava. Não importa se você tem 5 alunos, se você tem 30 alunos, você vai dar aula do mesmo jeito. E ele sempre nos ensinou a ser pais e mães de famílias de respeito. Tá? E sempre nos ensinou que precisamos dar o nosso melhor, tanto na nossa vida capoeirística, quanto na nossa vida pessoal. Gratidão, contramestra, gratidão a todos que estão conosco. Eu peço aqui também a compreensão de todos aí para acalmarem, que nós, no momento certo aqui, nós vamos transmitir a sua pergunta formulada. Nós sempre buscamos aí atender a todos os nossos telespectadores, porque são os senhores que fazem a nossa programação há 5 anos, TV Sabará, desenvolvendo os capoeiristas através de entrevistas, histórias e contos. Queremos agradecer à mestra Malvadeza, ao instrutor Jacaré da FICAGE, também o Black Couto Oficial,
o Lima Marcos Gonçalves, o Quito, mestre Cabuzai na Bahia, em Salvador, e o mestre Piauí, e salve a todos aí do PNC, Partido Nacional da Capoeira, a Milene Policano, o Anderson 470, e lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva aqui no nosso canal, Mestre Underline Sabará Underline Capoeira. E se você puder, você está gostando da nossa programação, puder nos contribuir, apoiar, fortalecer a nossa programação, pois somos um AMEI, temos também os nossos compromissos, você pode nos enviar aí um Pix ajudando, do valor do seu coração, do seu bolso, entendendo que o pouco com Deus é muito e ficaremos muito gratos. Estamos nessa noite aqui com a contramestra 06, ela que é discípula aí do saudoso mestre Gary 22, e da sua sucessora aí, mestra Marli Malvadeza, doutora HC. Vamos agradecendo também a participação do mestre Vandeco, o mestre Paulo Fonseca, mestre Jorge Encruzilhada, em São Salvador, na Bahia, a nossa gratidão. Contramestra, o instrutor Jacaré formulou outra pergunta para você. Ele está perguntando como surgiu o Grupo Liberdade e como surgiu o nome Liberdade. Pergunta aí do instrutor Jacaré. Então, mestre, a história que é contada era que antes o nome do grupo era Guerreiros, né? E era lá em Fortaleza, no Ceará. A minha mestra que sabe bem contar mais a história, mas eu vou tentar entregar para ele o nome. Depois foi criado, né, por as coisas que aconteceram, foi criado esse nome. Então o mestre decidiu colocar o nome Liberdade. Esse nome Liberdade, ele vem trazer para nós a liberdade, tanto dos escravos também, como a liberdade que você tem de ir e vir, né, com respeito a se dar. E o nosso mestre, ele tinha tudo isso. Tudo isso era uma bandeja rica de conhecimento, era uma bandeja rica, cheia de muito conhecimento, que nos trazia, nos avivava a cada dia mais quando se passava. Então, é o nome Liberdade Capoeira. Muita ainda questiona, capoeira, liberdade, liberdade, capoeira ou capoeira, liberdade, liberdade, capoeira, né? Como está aí no nosso banner, na nossa, na nossa logo. E aí tem um significado da logo, né? Que é a cobra e o gato, né? Olha o bote da cobra, né? Olha o pulo do gato. E o nosso mestre, ele nos ensinava com uma destreza maestral. Então, esse nome Liberdade, ele surge no coração aqui, tanto das mulheres, né? Do nosso sertão, elas são livres. Eu digo que aqui nós temos monitoras e professora, a professora Elifelete Santana do Ipanema, monitora Daniela lá de São José da Tapera, e formados. E aqui nós vamos levando a nossa liberdade de mulher, abrangindo todo com o sertão alagoano, e onde passamos também, como capoeiristas que somos. Uau, fantástico! E também fantástico a fala do mestre Vandeco Carvalho. Ele está interagindo conosco aqui, está dizendo, aqui no sertão de Alagoas, temos o contramestras, professoras, monitoras, todas bem representadas pelas mulheres sertanejas. A fala é do mestre Vandeco. Isso aí, né? Vamos agradecendo também a Josefa Alves. A mestra Marli Malvadeza está dizendo parabéns a todos do Grupo Liberdade de Fortaleza, Ceará. Um abraço também ao formado capitão de Salvador, Bahia. Estamos aqui com a contramestra 06, diretamente aí do estado de Alagoas. Contramestra, você quer fazer uma musicalidade no birimbau, no pandeiro? Então, mestre, eu estou aqui com o meu pandeiro, ainda com adesivo de professora, mas sou contramestra. Eu tenho uma música autoral minha, né? Mas tem uma música que eu até vou fazer um pedacinho aqui, que isso, quando eu toco ou quando eu canto essa música, é como se o meu mestre estivesse bem do meu ladinho, assim, sabe? Que é o Senhor do Engenho, que é uma ladainha que ele sempre cantava. Isso nos lembra. Toda vez que eu estou numa roda, que eu tenho a honra de abrir esta roda com a ladainha, essa ladainha que eu canto. A música
o birimbau me chamou, o birimbau me chamou lá na capoeira, aí eu estou aqui hoje no pé do birimbau. Né? É uma música que nasceu no momento de lazer, com as crianças, adolescentes, jovens e adultos aqui do sertão, numa chácara, aí vamos fazer uma roda de capoeira. Aí eu comecei a colocar na minha cabeça essa música, um pouquinho da história do que o meu mestre me ensinou e do que eu sou, de onde eu venho, né? Que é de Alagoas. Deixa eu tentar cantar aqui pro senhor rapidinho, peraí, a galera. O senhor do engenho aí. O senhor do engenho é de Maragé. Oi, vendeu seu cavalo, oi, seu moço, e ficou a pé. Capoeira de Angola, chegou na Bahia, estrela d'alva apareceu, já é dia. Yeah, deixa amanhecer, que é pra ver como é que é, meu camarada, a Bahia. E viva meu Deus! E assim por diante. O meu mestre cantava essa música e isso enchia o meu coração de alegria. E hoje, quando eu canto essa música, essa ladainha, eu estou um pouquinho emocionada, eu lembro do meu mestre, não tem como lembrar. E a música que eu fiz é essa daqui, mestre. Birimbau me chamou lá na capoeira. Eu vou jogar, vou ensinar, mas também aprender. Eu sou do Quilombo, eu sou de Palmares, sou lá de Alagoas, vim jogar com você. Birimbau me chamou lá na capoeira. Eu vim jogar, vim ensinar, mas também aprender. Hoje tem cabeçada, aqui tem rasteira e tem maculelê. O birimbau me chamou lá na capoeira. Eu vim jogar, vim ensinar, mas eu vim aprender. Essa é uma música que foi criada por mim. Uau! Parabéns, Contramestra 06. E o nosso amigo mestre Paulo Fonseca de São Paulo, esse ícone da capoeira, grande mestre, o nosso respeito, o nosso amigo. E o mestre está perguntando para você se você pode falar um pouco sobre a chamada da capoeira Angola, a pedido aí do mestre Paulo Fonseca de São Paulo. A nossa capoeira, o mestre sempre falava para a gente, mestre, que a gente, vou dar um pouquinho do que eu sei, né, do que eu aprendi, que nós somos capoeiristas e jogamos capoeira. A gente joga o que o birimbau pede para a gente jogar. Né? Sobre as chamadas, são 7 chamadas, foi o que eu aprendi, né? A minha escola me ensinou essas 7 chamadas, onde, graças a Deus, eu aprendi e tento passar para os meus alunos. A chamada ela é importante. O que eu aprendi com as chamadas da Angola é que, na minha escola, quero deixar bem claro, a gente não pode fazer chamada para uma corda maior, certo? Então, quando a gente tem que estar preparado para responder às chamadas dos mestres, e agora sim, contramestres, né? E assim foi que eu aprendi. São 7 chamadas. Foi o que eu aprendi. Na minha escola é desta forma. Falando também para o senhor que a gente joga a capoeira tanto Angola quanto a regional. Né? A gente joga essa capoeira e a nossa instrumentação da nossa escola é um pouco de referência da capoeira Bonfim, onde o meu mestre foi formado mestre, né? E nós temos uma instrumentação, a colocação da nossa escola, da nossa casa, gunga, atabaque, gunga, médio, viola, pandeiro, reco-reco, agogô, pandeiro, agogô, reco-reco, certo? Essa é a trajetória da instrumentação, onde começamos com a ladainha, a louvação, o corrido, a quadra e a fuga. É desta forma que fazemos a capoeira Liberdade.
Foi assim que o nosso mestre nos ensinou e é desta forma que tentamos levar este legado até o fim dos nossos dias. Então, é isso que eu tenho para falar para o mestre. Nós não Parabéns, somos angolanos, mas somos gratidão. capacitistas a essa parte. Sabemos Sim, gratidão 06, gratidão mestre Paulo Fonseca em formular a pergunta, e a contramestra 06 se mostrou muito profissional, sabendo do que está fazendo, merecedora da sua graduação, e transmitiu o mestre aí. E a mestra também malvadeza está dizendo que vocês não são angoleiro, e você também já explanou isso. Gratidão, mestre Paulo Fonseca. Acredito que tenha sanado a sua pergunta. Se não, o senhor pode dar continuidade aqui que a gente transmite à nossa convidada. O Gabriel Xuxinha está aqui também. O Tutus, o Messi Vandeco Carvalho, ele está dizendo: interessante, ontem tive um ótimo sonho com o meu Messi Gary, de 22. Ao escutar essa ladainha que ele tanto cantava para nós. E também agradecemos o Edson Ferreira, a todos que estamos conosco, a nossa gratidão é a TV Sabará, desenvolvendo os capoeiristas através de entrevistas, histórias e contos. Contramestra, foi um privilégio estar com você aqui, espero que tenha gostado, já fica o convite para você retornar, trazendo as novidades aí do sertão, da escola fantástica do Grupo Liberdade, Capoeira Liberdade. E eu peço que você deixe aí as suas considerações finais. Então, quero agradecer ao senhor, primeiramente, né, pelo convite, por me dar essa oportunidade, mestre. Eu estou muito feliz de ter a oportunidade de falar com o senhor sobre a capoeira do sertão alagoano, sobre a capoeira Liberdade, sobre as pessoas que conheço e que aqui estão também, algumas delas, presenciando, fazendo conosco esse momento, vivendo esse momento. Quero falar para o senhor que isto vai levar além a minha vida capoeirista, esse momento de conversa com o senhor aqui. Quero dizer ao senhor que continue com o seu trabalho, porque é muito importante dar valor às pessoas que fazem a história da capoeira acontecer. É isso que o senhor faz, tá? Pode contar comigo para quando o senhor precisar e quiser, tá? Futuramente, Deus é quem sabe, tá bom? Agradecendo a todos que entraram aqui, o coletivo que aqui está, tanto do meu grupo quanto dos outros grupos, das outras escolas da capoeira, e um axé a todos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde sempre, e nos dê oportunidades diversas, como esta que o Senhor está dando, para cada um que aqui vem ao pé do berimbau, na TV Sabará, fazer esse momento com o Senhor. Eu sou muito grata, obrigada. Grata, minha mestra, grato ao Senhor pelo convite. Eu sigo o senhor desde aquela primeira entrevista da mestra que ela fez, até interagir um pouquinho. 2020, né? Na época da pandemia ainda, aquele Desde momento 2020. terrível. Foi, isso. Então, assim, gratidão, mestre. Não tenho outras palavras, a não ser rezarmos, agradecer a Deus pelo dom da vida e agradecer pelo senhor estar fazendo esse trabalho, né? Eu tenho acompanhado algumas entrevistas dos convidados do senhor e vejo que é uma aprendizagem, é uma escola, é um conteúdo riquíssimo. Cada live dessa, cada conhecimento, cada escola passar por aqui pela TV Sabará e ter esse contato e discernimento do que está falando sobre a capoeira e saber que a gente precisa estudar. Não precisamos ser expertos professores, né? Formólogos, mas precisamos estar ciente dentro daquilo que pede a capoeira de cada escola, mas a capoeira em geral. É isso aí, mestre. Só agradecer. Fantástico. Gratidão é toda nossa. Também queremos agradecer aí o nosso patrocinador Mestrando Paraíba, em Guaíba, Charqueadas. Eu falo é da Capoeira Sul, Grupo Capoeira Sul, em Guaíba, Charqueada, Mestrando Paraíba, esse grande profissional, nosso amigo de todas as horas. Gratidão, Mestrando Paraíba, a toda a família Capoeira Sul, ao Cosme Inácio, o Anderson, o usuário Rio 123, o
mestre Vandeco está dizendo parabéns pela entrevista, foi top demais, temas bem colocados. A Dida Capoeira, o instrutor Jacaré, agradecemos também a mestra Malvadeza, que nos indicou aí a sua discípula 06, e um abraço a todos. Você curtiu essa programação? Ela tem um apoio, tem um patrocínio da Capoeira Besouro, Mestre Batata na Califórnia, os Guardiões da Capoeira, Mestre Flecha, em São Caetano do Sul, São Paulo, Capoeira Sul, Mestrando Paraíba, o Mestre Paraíba, em Guaíba e Charqueadas, Rio Grande do Sul, e o Instituto Capoeira Besouros, Instituto de Capoeira Veteranos, Mestre Sérgio, em Diadema, São Paulo. Gratidão. Amanhã teremos, ao meio-dia, Mestra Jô, do Grupo Nação Capoeira, e às 17 horas, Mestre Grande, da Capoeira Gerais, de Formiga, em Minas Gerais. Contramestra quer fechar aqui com essa energia da Escola Liberdade, do Grupo Liberdade Capoeira, a Mestra Malvadeza, Contramestra 06, saudoso Mestre Gário, 22, com a musicalidade. Vamos lá, mestre. E salve o Grupo Liberdade, salve a todos os telespectadores da TV Sabará. Pode ver? Oh, 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 liberdade eu sou, capoeira eu sou. Oh, 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 capoeira eu sou, liberdade eu sou. Tem uma música, mestre, para encerrar. Sim. Ela é malvadeza, malvadeza é. Ela é malvadeza, bate com a mão, cabeça e pé. Adivinha de quem ela é? Uau. Essa é a minha mestra. Ela é malvadeza, malvadeza é. Ela é malvadeza, bate com a mão, cabeça e pé. Ela é malvadeza, malvadeza é. Ela é malvadeza, bate com a mão, cabeça e pé. Essa é a minha mestra Marli Malvadeza. Salve, salve a capoeira, salve, salve Grupo Liberdade, tanto na Bahia, Fortaleza e no Ceará, e aqui em Alagoas, onde estamos concentrados a maior parte aqui no sertão alagoano. Contramestre Alemão São José da Tapera, professor Tucano em Pão de Açúcar, salve, salve. Salve ao professor Júnior Jacaré, monitor Fábio, monitora Daniela em São José da Tapera, professor Cigano, professor Elifelete Santana do Ipanema, mestre Vandeco, com sua turma lá em Olho d'Água das Flores, monitor também lá em... Nosso abraço fraterno a todos e energias positivas. Gratidão. Axé. Energias positivas.